começar a partir daqui, eu vou corrigir uma coisinha da aula passada, não é bem uma correção, né? Eu coloquei o número errado porque tem que olhar para a matriz lambda 3 e lambda 8 para colocar os valores corretos aqui. Eu coloquei 2 sobre raiz de 3, 1 sobre raiz de 3, que são os autovalores que tem na matriz lambda 8. O mais meio, menos meio e 0 são os autovalores na matriz lambda 3. Só que os geradores são essas matrizes divididas por 2 para começar. Então, em vez de ser 2, como eu tinha colocado aqui no numerador, é 1. E por uma razão de escrever esse eixo y, em vez de escrever os autovalores desses geradores, escrever os autovalores de hipercarga, que é definido como a soma de número bariônico com estranheza, esses números quânticos dos quarks, dividido por 2. Então, na verdade, aqui fica 1/3 e aqui menos 2/3. Quer dizer, esse número, essa hipercarga, ela é proporcional aos geradores, mas aí o fator de proporcionalidade é uma escolha, tá, que define a hipercarga. Então, escrever em termos de M8 ou hipercarga é equivalente. A figura é a mesma, tudo que a gente obteve na aula passada é idêntico, né? Só mudam os valores aqui, tá? Então, só para ser coerente com boa parte da literatura, eu resolvi fazer essa pequena modificação aqui hoje. Certo, mas eu não vou mais falar dessas representações, acho que a gente já falou bastante sobre isso, né? A gente mostrou por que baryons são constituídos de 3 quarks e mesons de quark-antiquark, tem a ver com o fato de que eles só existem no estado de singleto de cor, ou seja, não carregam cor, quando eles possuem o bárion 3 quarks e os mesons quark-antiquark. Ou eu posso fazer combinações desses bárions com mesons e formar coisas que têm sido vistas em experimentos recentes, que são tetraquarks e pentaquarks. Tá? São novos estados que possuem ou 2 quarks e 2 antiquarks, são os tetraquarks, ou 4 quarks e 1 antiquark. Tá? Da mesma forma, as antipartículas vão ter 4 antiquarks e 1 quark. Seria a combinação de bárion com meson, ou meson com meson. Tá? E são novos estados porque eles são estados ligados, né? Não são necessariamente só uma coleção de um meson contra o meson, um meson contra o bárion. São novos bárions e novos mesons. São combinações, pelo menos em termos da quantidade de quarks, dos mesmos bárions e mesons fundamentais. Tá? Bom, a gente entrou na questão da simetria de isospin forte, é uma simetria SU2. Então, a gente viu que próton e nêutron, pelo fato de eles terem uma massa muito próxima um do outro, eu posso imaginar que se eu desligasse as interações eletromagnéticas, eles seriam a mesma partícula. E é assim que as interações fortes enxergam próton e nêutron. Eles não fazem distinção de quem é quem. Tá? Então, eles estão no mesmo multipleto de simetria, da mesma forma que vocês têm um multipleto de spin para o elétron, né? Um elétron com spin para cima, um elétron com spin para baixo. Né? Dois estados distintos de uma mesma partícula. Aqui é semelhante. Com a diferença de que a simetria de spin é exata, tem a ver com a simetria de Lorentz. Enquanto a simetria de isospin, ela é aproximada. Se ela fosse exata, a massa do próton seria exatamente igual à massa do nêutron. Tá? A gente colocou os pions também nessa mesma classificação de partículas associadas a esse grupo de simetria interna de isospin. Só que o isospin dos pions seria 1, porque eu tenho 3 pions. Né? Eu tenho 3 estados distintos, uma com uma componente na direção z mais 1, a outra componente z e a outra componente na direção z menos 1, correspondendo aos 3 estados de pion, como está aqui nessa transparência. E outros hadrons, da mesma maneira, como o lambda, né? O lambda 0 tem isospin 0, então é o estado 0, 0, e assim por diante. Eu posso construir vários estados hadrônicos nesse formalismo de isospin forte. Tá? Os deltas, acho que foi a última que eu apresentei, seriam um equivalente desses hadrons com isospin 3 meios. Tem 4 estados dele. E como eu já comentei antes, né, se você juntar esses vários estados de isospin, você percebe que
muitos desses bárions, né, que são quartetos, tripletos e assim por diante, tem massas muito próximas, você coloca tudo numa espécie de super multipleto. Seria uma figura daquelas do SU3 e que constituiu o chamado caminho óctuplo de Gell-Mann. E que depois veio a sugerir para o próprio Gell-Mann, quer dizer, se você olha para esses estados todos de hadrons e mesons, né, diferente do caso do isospin, se vocês olharem para o isospin, vocês têm partículas na representação fundamental, são o próton e o nêutron, que são a menor representação de SU2. A menor representação de SU3, que formaria esse super multipleto de hadrons, seria uma representação tripleto. E você não tem nenhum bário que se encaixe numa representação tripleto. Né? E pensando nisso, né, o Gell-Mann, acho que ainda antes de conhecer a teoria de grupos, parece que ele desenvolveu todo o esquema do modelo a quarks dele, antes de saber que já existia na matemática a teoria de grupos. Mas ele pensou, então, em termos de 3 quarks numa representação fundamental. E aí construiu todo o modelo a quark a partir dos 3 quarks que a gente já comentou aqui. O D e S, que nós construímos os multipletos. Demos um exemplo do multipleto de mesons usando quark e antiquark. Quarks na representação tripleto, que é a fundamental, e antiquarks na representação antitripleto, que é a antifundamental. Então, em termos de história, isso fecharia esse capítulo no sentido de que a construção do modelo a quarks tinha uma motivação grande a partir da observação desses multipletos de hadrons e a sugestão de que alguma coisa deveria existir na representação fundamental. E aí é que o Gell-Mann propõe a existência dos quarks. Mas a gente vai usar essa simetria de isospin hoje para fazer uma brincadeira, né, uns exemplos, para vocês verem que isso não é só uma ferramenta para classificar partículas, mas te dá informação que você pode observar nos experimentos. Tá? Alguém tem alguma dúvida com relação a essa parte que foi exemplificada na aula passada? Ok. Se ninguém tem dúvida, vamos começar com alguns exemplos aqui. Vamos pensar primeiramente em deuteron. O deuteron é um estado ligado de um nêutron e de um próton. Tá? Então eu posso escrever um estado do deuteron como estado constituído dessas duas partículas que estão no multipleto de isospin meio. Tá? Em outras palavras, eu posso imaginar que eu posso construir combinações de prótons e nêutrons formando multipletos de isospin, da mesma forma que a gente fez combinações de spin mais meio, spin menos meio do elétron, de duas partículas de spin meio, né, envolvendo os estados de spin na direção Z, os autovalores mais meio e menos meio, a gente construiu os multipletos. Aqui é idêntico, porque o grupo continua SU2, só que agora é isospin. Então, vamos construir o estado 1, 1. Eu não vou construir, eu só vou listar, porque a gente já sabe fazer isso. O estado 1 é o estado máximo, né? São duas partículas que teriam isospin mais meio e isospin mais meio. Isospin mais meio a gente está identificando com próton. Então, esse estado seria o próprio próton-próton. Tá? O outro estado no multipleto, que é o tripleto, é o 1, 0. E o outro é o 1, menos 1. Essas primeiras entradas aqui indicam o isospin da partícula aí, e a segunda entrada indica a componente na direção Z. O I3 ou IZ, se você preferir, do isospin. O estado mais baixo de isospin menos 1, né, tem que ter duas partículas com isospin menos meio e menos meio, que são o nêutron e o nêutron. E o intermediário é uma combinação linear. Próton-nêutron, um nêutron-próton, equivalente, né, do spin mais meio menos meio, né,
uma combinação linear positiva, fator 1 sobre raiz de 2. Isso é o que a gente obtém da álgebra do SU2. Tá? E isso aqui forma o chamado tripleto de isospin forte. Um estado que é uma combinação de prótons e nêutrons. Existe um estado que a gente sabe, né, nessa construção, que é um singleto. O singleto é isso aqui. 0, 0. Tem que ser a combinação linear ortogonal ao estado 1, 0, como a gente viu no caso de spin. Então, é 1 sobre raiz de 2, próton neutro, menos nêutron próton. Tá? No tripleto, essa combinação linear é a combinação simétrica, tanto se você trocar nêutron por próton não muda nada, e no singleto é a combinação antissimétrica. É o singleto, isospin forte. Muito bem, essas são as combinações possíveis de prótons e nêutrons. E eu quero descrever o deuteron. Né? Então, o deuteron, em princípio, poderia estar num tripleto de isospin, tá? Fazer parte do multipleto com I igual a 1, ou está no singleto de isospin, I igual a 0. O fato é que, experimentalmente, o isospin do deuteron, você observa, estado I igual a 0, é o estado singleto. Ele é encontrado sempre nesse estado singleto. E aí existe uma tentativa de explicação por que isso acontece. Tá? E a tentativa de explicação vai na seguinte linha. É possível que o potencial de ligação do deuteron seja proporcional ao isospin da partícula 1 produto escalar isospin da partícula 2. Quer dizer, de alguma forma, né, se isso acontecesse, esse potencial que descreve a ligação entre próton e nêutron no deuteron, né, depender desse produto escalar de isospin, isso não é uma coisa demonstrada, é apenas uma possível explicação. Então, o que acontece é que a explicação de por que o deuteron não se encontra no estado de tripleto é porque esse produto de isospin, isso aqui vocês podem mostrar facilmente da mesma forma que a gente mostra no caso de momento angular. Se I1 significa o isospin da partícula 1, o I2, I da partícula 2, atuando no estado tripleto, que é I igual a 1, com qualquer valor de I3, então esse aqui é o I, né? Isospin. Se vocês fizerem essa conta, você vai ver que isso é 1/4. O alto valor disso vai ser 1/4 vezes o próprio estado. Tá? Positivo, portanto, estaria associado a um potencial repulsivo. Tem um potencial que é repulsivo. Por outro lado, a mesma brincadeira. Esse potencial depende desse produto, mas o estado de isospin do deuteron é o estado com I igual a 0. Tá? Se vocês aplicarem esse operador nesse estado, vocês vão obter menos 3/4, 0, 0. E, portanto, esse menos garante um potencial atrativo. Então, essa é uma tentativa de explicar o porquê se encontrar o deuteron no estado de isospin 0, 0. Tá? Se isso corresponde à realidade ou não, a gente precisaria saber descrever esse potencial a partir de primeiros princípios. Tudo que a gente tem são formulações, né, baseadas nos dados experimentais,
Então, são modelinhos, mas não uma teoria fundamental, como é o caso das partículas elementares. Nêutron é composto, não é uma partícula elementar. Mas seria uma boa explicação, é bastante plausível. Tá? Mas existem outras implicações mais interessantes. Vamos ver a seguinte, essa daqui, associada a experimentos de espalhamentos de prótons com nucleon, nucleon com píons. Então, vamos supor o seguinte. Vamos supor algumas reações entre essas partículas. Deixa eu incluir aqui uma figura. Tá. Muito bem. O que vocês veem aqui são 3 reações de nucleons, né? E, bom, todas elas eu sei qual é o isospin das partículas envolvidas. O deuteron a gente já sabe que se encontra num estado de isospin 0. Os píons estão no estado de isospin 1, formam um tripleto. Então, deuteron, singleto e os píons no tripleto. E próton e nêutron são os dubletos de isospin. Mas uma coisa é certa, se do lado direito eu tenho uma combinação de partículas com isospin 0 com isospin 1, pelo que vocês sabem no momento angular, qual deve ser o isospin total do lado direito? Alguém me responde? Vou só escrever aqui para vocês lembrarem. O deuteron, o isospin do deuteron é 0, isospin total. Isospin do píon, multipleto, né, do píon, é 1. E o isospin do próton, do nêutron, é meio. Isso é álgebra de SO2. A mesma do momento angular, com partículas de spin meio. Então, o que eu estou perguntando para vocês é o que vocês esperam do isospin, né, do estado das duas partículas no estado final. O isospin deve ser para esse estado final, para cada um desses estados finais. Não se assustem pela palavra isospin, pensem no spin, é a mesma coisa. É da conservação do isospin? Não estou ainda falando de conservação de isospin. Tá? Eu estou falando simplesmente, olha, eu tenho duas partículas, em cada uma das reações eu tenho duas partículas no estado final. Eu sei qual é o isospin de cada uma delas. Né? Então, esse estado final tem isospin total igual a quanto? É igual a adição de momento angular. Né? Quando eu somo o momento angular de uma partícula com outra, o que eu faço? Eu tenho as possibilidades que estão entre o módulo da diferença até a soma dos dois spins. Aqui é só trocar o spin por isospin. Entendeu? Bom, diga. Não, estou dizendo que eu entendi. Certo. Bom, se o deuteron tem isospin 0 e o píon tem isospin 1, eu só posso esperar a combinação entre o módulo de 0 e menos 1 e o 1 mais 0. 0 menos 1 módulo é 1. 1 mais 0 é 1. Então, se o isospin está entre 1 e 1, ele é 1. Em outras palavras, esse estado final dessas reações, o lado direito das reações, vamos escrever aqui, em amarelo também. É o módulo de qual diferença, professor?
Ó, de maneira geral, eu sei o seguinte: da mesma forma que o spin, o que eu tinha? O spin de uma partícula, né, a adição de momento angular, ele está entre o módulo de S1 menos S2 e a soma de S1 com S2. Geralmente a gente escreve vetor aqui, né? Mas a gente sabe o que ele está falando. Só que quando claro que o spin, momento angular é tudo vetor, mas quando eu estou falando de S, é que eu estou falando, na verdade, do valor que eu associo ao S mesmo. Então, não preciso pensar em vetor aqui. Tá? Tira essa setinha. Lembra do momento angular? Vocês chamavam de L aqui, L1, L2. Depois, eu falando do spin, eu chamei simplesmente de S. Vocês concordam que o S total tem que estar entre o módulo da subtração e a soma dos dois valores do spin da partícula? Tá? Isso vale, é a mesma coisa se eu trocar S aqui por I. É isso que eu estou falando. Vou apagar tudo esse resto. Se eu trocar isso aqui por I, o isospin de 1, o isospin de 2, o isospin total vai ser isospin de 1, isospin de 2. Como a partícula 1 e a partícula 2 do lado direito, uma tem isospin 0 e a outra tem 1, então não tem jeito, só existe o quê? I igual a 1 para o lado direito, para as partículas que estão no lado direito. O I é o I total. Tá? O I que está sem o índice de deuteron, de π, é o I total. Tá? Posso até colocar aqui total, mas não vou ficar escrevendo isso. Nessa altura vocês já devem saber o que eu estou falando. Tá entendido? Ou seja, todos esses três estados finais, compostos de deuteron mais algum dos píons, eles fazem parte de um multipleto, que é o tripleto de isospin. Tá? Então, quem vai ter o maior valor de isospin? O D é sempre zero. O π ao mais tem a componente, a terceira componente de isospin, mais 1. Então, 0 mais 1 dá 1. O π0 tem 0, então 0 com 0 dá 0. E o π- tem menos 1, então 0 com menos 1 dá menos 1. Então, cada um desses estados aqui está associado, né, ao estado 1, né, que ele faz parte do multipleto I igual a 1, e um alto valor, a terceira componente de isospin, mais 1. Esse segundo é o 1 e o 0. E, finalmente, o terceiro, 1 menos 1. Até aí, tudo bem? Ok, agora do lado esquerdo. O lado esquerdo é a composição de duas partículas de isospin meio. É o equivalente de duas partículas com spin meio. Tá? Então vamos lá. O próton-próton, vamos escrever aqui, branco. Eu posso escrever o lado esquerdo, então. Próton-próton. Essa reação próton com próton me dá um estado inicial que é próton-próton. E é o estado de maior isospin, né? Porque próton é o isospin mais meio e o outro próton também. Então, isso dá o 1. O próton nêutron, a gente já escreveu lá em cima, né? Só estou repetindo aqui. Ó. Próton-próton é o 1, próton nêutron. Isso aqui é uma possibilidade, isso aqui é outra. Então, como eu quero só o próton nêutron, eu somo essa possibilidade com essa. Tá? Quando eu somo, nêutron-próton desaparece. Então, eu vou ter próton-nêutron, vai ser uma combinação de 1, 0 com 0, 0. Próton-nêutron vai ser 1 sobre raiz de 2, 1, 0, mais 0, 0. E, finalmente, o nêutron-nêutron vai ser o 1 menos 1. Tá? Então, agora eu tenho, isso aqui é o lado esquerdo
né, das reações. O estado inicial da minha reação tem esses diferentes isospins aí. E o lado direito tem aqueles que eu já associei ali em cima, um 0 e menos 1. Tá? Bom, o que acontece é que nas interações fortes, e essas são todas interações fortes, né? Reação de dois nucleons dando deuteron e pions, são interações fortes. Nessas interações se observa a conservação do isospin. Agora sim eu vou usar essa informação que tem a ver com conservação do isospin. Conservação de isospin se dá para as interações fortes. Isso é observado. Então, da conservação de isospin nas interações fortes, né, a primeira coisa que eu observo é que o I é igual a um dos dois lados. Ótimo. Tá? O I total é um dos dois lados. Agora eu posso imaginar quais são as amplitudes para cada uma das possibilidades. Por exemplo, a primeira reação A é próton dando deuteron, pion mais. Né? A B é próton-nêutron dando deuteron, pion zero. E a última é nêutron-nêutron dando deuteron, pion menos. Então, se eu quiser calcular as amplitudes de espalhamento, as amplitudes elas vão ser proporcionais ao quê? Ao produto interno entre esses estados, estado final e estado inicial. Tá? Então, aqui, amplitudes são proporcionais aos produtos internos. Estado, deixa eu escrever assim, estado final com o estado inicial. Aí, beleza, porque eu já sei quem são os estados em termos dos isospins, eu posso escrever, por exemplo, vamos escrever o MA. Quem é o MA? O MA é o que eu vou chamar de amplitude para a reação A. Ela é proporcional ao produto interno. A reação A, o estado final é deuton pion mais, que é o 1,1, com próton-próton. Próton-próton é o 1, 1. E, portanto, ela é proporcional a 1. Tá? Tudo bem até aí? Você já pode Amplitude, repetir isso? a partir de onde? Essa parte de amplitude é proporcional a esse estado final inicial. Certo. Então, deixa eu escrever aqui. Puxei mais do que eu devia. Tá. Como é que você acha, por exemplo, amplitude de transição em mecânica quântica? Né? Você tem que conectar um estado final com o estado inicial, de alguma maneira. É claro que vai ter fatores no meio, fatores numéricos, mas eu quero saber só uma questão de a quem a amplitude é proporcional em termos dos estados. Tá? Ela é sempre proporcional ao produto interno de um estado com outro, estado inicial com estado final. Eu tenho uma transição de um para outro, vai ter um operador no meio, mas tem uma transição, e no final das contas, essa transição vai envolver o produto interno desses estados. Então, o que eu estou dizendo para você é que essa amplitude MA é proporcional. O MA está associado com deuteron pion mais, né? O deuteron pion mais
e o estado próton-próton. Tá? Próton-próton é o estado inicial, quer dizer, a reação é entre dois prótons, colidir, e vão formar no estado final deuteron-pion mais. Aqui eu estou dando para você, estou dizendo, não estou mostrando, mas estou dando. Isso aqui a gente vai ver com mais cuidado, vocês não se apeguem muito aos detalhes. Puxa, mas de onde ele tirou essa amplitude? Isso aqui a gente vai ver com mais detalhes quando eu colocar a regra de ouro de Fermi, né, que aparece essas amplitudes e tal. E aí vocês vão ver que existe essa conexão dos estados iniciais com os finais. Para todos os efeitos, para a gente, em termos dos vetores aqui, Bras e Katz, vai envolver esse produto interno entre os dois. Tá? Então, por enquanto, você aceite, a amplitude é proporcional a isso. Só que isso daqui é a mesma coisa. Olha lá, deuteron π mais é o 1, está aqui. Ó. Tá? Ele vai ser o Bra na minha amplitude. O Ket vai ser próton-próton. Só que o próton-próton está aqui, ele é um 1 também. Só que um 1 com 1, esses estados são ortonormais, isso é 1. Tem que obviamente tem que usar estados ortonormais. Né? Toda brincadeira de mecânica quântica depende dessa normalização. Ortonormalização. Eles têm que ser ortogonais e normados. Muito bem, o B. Entendeu? Ellen que perguntou? Foi, entendi sim. Obrigada. O B é o estado final. Deuteron π0, então a amplitude vai ser proporcional. Deuteron π0 com próton-nêutron. Próton-nêutron é, então, 1 sobre raiz de 2. O deuteron π0 é o 1, 0, né? E eu tenho que fazer o produto interno disso com outros dois estados, que é o 1, 0, mais 1, 0, mais 0, 0. Tá? 1 sobre raiz de 2, 1, 0. 0, 0 é o próton-nêutron. Como eu escrevi aqui em cima. Bom, mas aí é moleza. Por quê? Porque o 1, 0 com 1, 0 é 1. Eles são o mesmo estado. Isso aqui é o módulo ao quadrado de um estado. Tá? Normalizado. Então é 1. E o 1, 0 é ortogonal, 0, 0. Então isso dá 0. A mesma coisa quando vocês faziam mecânica quântica, né, a função de onda para um estado N com a função de onda de estrela no estado M, quando N é diferente de M. Isso dava 0. Eles são autofunções normalizadas, ortonormalizadas. Só que aqui eu estou escrevendo em termos de Bras e Katz, e não de funções no espaço-tempo. Então, isso daqui, obviamente, me dá o quê? 1 sobre raiz de 2. Então, aqui 1, 0 com 1, 0 é 1, e o 1, 0 com 0, 0 é 0. Tá? Se alguém tiver dúvida, pergunte. Falta só a amplitude MC, que é proporcional agora ao deuteron π- com nêutron-nêutron. Sim, eu não chamei atenção, mas se vocês observarem todas essas reações, tem conservação do número bariônico, conservação de carga elétrica. São reações, portanto, basta ter uma energia suficiente para produzir os estados finais, né? Formar um deuteron, um pion mais, π0 e π-, está tudo bem. Tá? Então, temos o que vocês já viram, elas obedecem todas as leis de conservação. Tá? Então, quem é essa última amplitude? Como ela é proporcional a esse produto interno, o NN, deuteron pion menos, é 1 menos 1. Isospin 1, componente Z de isospin menos 1. E o nêutron-nêutron também é 1 menos 1. Então, isso aqui dá 1. Então, olha só que beleza. Eu consigo fazer uma predição aqui.
que a razão, por que eu não estou preocupado com essas constantes de proporcionalidade, é justamente porque eu não preciso delas para o que eu vou fazer aqui. Eu quero fazer uma razão entre essas amplitudes. MA tá para MB, tá para MC, parece um Mi aqui. Da seguinte forma: 1 sobre raiz de 2, 1. Mas como eu quero só números inteiros, eu multiplico. Né? Bom, eu não preciso fazer isso ainda, mas eu vou fazer uma coisa mais importante do que a amplitude. Quando a gente falar de seção de choque, vocês já viram seção de choque em várias situações na física. Né? Física clássica, né? Quando você está falando de planetas, existe lá uma seção de choque que você deduz. Quando você está falando de espalhamento Rutherford, né? O eletromagnetismo, o curso de estrutura da matéria. Então, vocês já sabem o que significa seção de choque. É uma espécie, é uma área efetiva de interação que depende da interação que está envolvida. Na teoria quântica de campos, o que acontece é que essa seção de choque ela é proporcional. Né? Essa amplitude é a amplitude de espalhamento quântica. Né? E a probabilidade está associada com o módulo ao quadrado. Né? A probabilidade aqui não é de encontrar uma partícula, mas uma probabilidade de espalhamento dessas partículas está associada com o módulo ao quadrado de cada uma dessas amplitudes. Né? Então, as seções de choque em partículas, em teoria quântica de campos, elas são proporcionais ao módulo das amplitudes ao quadrado. Mas como eu sei qual é a razão entre as amplitudes, eu sei qual é a razão entre o módulo das amplitudes ao quadrado. Só elevar tudo que eu tenho aí ao quadrado. Em termos de números inteiros, só multiplicar tudo por 2. Então isso implica que módulo de MA ao quadrado está para o módulo de MB ao quadrado, que está para módulo de MC ao quadrado. Então seria 1 está para meio, que está para 1, mas multiplica tudo por 2 para ter só números inteiros. Então fica 2, está para 1, está para 2. Tá? Isso é uma predição, né? Significando que a seção de choque do processo A está para a seção de choque no processo B, está para a seção de choque no processo C nessa taxa. 2 para 1 para 2. Então, o que eu tenho que fazer? Vou nos laboratórios, tento olhar para essas reações. A última reação acho que é a mais difícil de se obter, porque nêutron com nêutron, primeiro que ele decai facilmente, né, são colisões mais difíceis de fazer do que pegar um próton, sei lá, e chocar contra um núcleo com nêutrons. Tá? Formar o deutéron. Deutéron mais π. Mas, de qualquer forma, mesmo ela sendo difícil, eu posso olhar para as outras duas. Quando eu olho para os experimentos, o que se observa é justamente essa razão. Tá? Então, quer dizer, isso aqui é uma predição que mostra que essa ideia de isospin faz sentido. Isso é uma das aplicações que existem para essa ideia de isospin. Eu vou mostrar mais uma, a gente vai brincar com mais uma delas, e eu acho que com isso vai ficar claro que muito do que a gente tira de teoria de grupos tem utilidade não só para esses fenômenos envolvendo o que a gente chama de física hadrônica, que são as interações entre hadrons, mas como a gente vai ver mais adiante, para toda a construção da física de partículas elementares. Tá? Alguma dúvida até aqui? Vou dar mais um exemplo. De qualquer forma, esses exemplos estão lá no Grips, deem uma lida, tentem entender o que está lá. Mas não é nada diferente do que eu estou falando. Tá? Eu só estou falando para vocês amadurecerem a ideia de isospin. Vamos ver outro exemplo, que é agora um espalhamento, né? Pion-núcleon.
Ou seja, tem um píon, núcleon dando píon, núcleon. Então, esses espalhamentos se dividem, nesse caso, em duas categorias. Uma delas são os espalhamentos elásticos, que eu não mudo a natureza das partículas, diferente dos espalhamentos clássicos, né? Espalhamento elástico clássico é outra coisa. Aqui é simplesmente eu choco uma partícula com outra e elas mantêm a sua natureza. Ou seja, se eu choco píon, estado final, píon com próton. Então, quais são as reações que são chamados espalhamentos elásticos? Vou copiar uma tabela aqui para não perder tempo. Agora, colar os dois. Né? Ótimo. Chega aqui embaixo, estou interessado nele ainda. Então, olhe para essa tabela de reações. Tá? Tem 6 reações que caracterizam o chamado espalhamento elástico. A, B e C são píons espalhando com prótons, estado inicial, dando os mesmos píons do lado direito com os prótons do lado direito. O D, E e F são píons espalhando com nêutrons, dando os mesmos píons do lado direito e os nêutrons do lado direito. Então veja que as partículas envolvidas iniciais são as mesmas das finais. Isso é chamado de espalhamento elástico. Mas não são os únicos possíveis. Você tem um espalhamento inelástico, né? No sentido... Na verdade, é o que a gente chama de espalhamento com troca de carga. Né? Não é nem... Mas pode chamar de espalhamento inelástico. Eu vou colocar entre aspas, porque tem que tomar cuidado para não confundir. Na verdade, é com troca de carga. Não confundir com o chamado espalhamento inelástico profundo, que lá você tem a quebra do próton, é outra coisa. Por isso que eu não uso muito inelástico, mas eu coloquei aqui troca de carga. Não deixa de ser inelástico, mas não é no mesmo sentido do espalhamento inelástico profundo. Tá? E esses espalhamentos inelásticos, eles são aqueles associados a essa... Opa. Como é que se isso? Observem a diferença. Né? No GH e J, as partículas iniciais não são as mesmas das partículas finais. Mas todas as possibilidades entre píons e nucleons estão consideradas em todas essas reações. Tá? Então, só complica um pouco mais a vida de vocês. Né? E aqui é um bom cenário para fazer perguntas para vocês, para ver se vocês realmente entenderam a brincadeira toda que eu fiz até agora. E aí o que eu vou perguntar, a primeira coisa, os spins totais, né? Nessas reações, sabendo que o píon tem isospin 1 e os nucleons têm isospin meio. Quais são esses spins totais possíveis? Meio e 3 meios? Tudo bem, meio e 3 meios. Não tem nada de diferente. Tá vendo como vocês sabem? Não tem que ter medo. É igual o spin. Então, as possibilidades, vou ver aqui embaixo, os possíveis isospins. Você já soma, né?
adição de momento angular é igual à adição de isospin. Se o isospin do pion é 1, e o isospin do nucleon, que eu chamei de Nzão, igual a meio, então as possibilidades estão entre o módulo da diferença e a soma desses dois. Portanto, o I total menor ou igual, maior ou igual. Ele é menor ou igual à soma, ou seja, 3 meios, e maior ou igual à diferença, que é meio. Ou seja, ele pode ser tanto meio quanto 3 meios. Tá? São as duas possibilidades. Tá bom? Bom, dado essas possibilidades, então eu tenho que escrever quem são esses estados em termos desses isospins 3 meios e meio. Né? Por exemplo, quem é o pion mais com próton? Eu vou fazer só a pergunta do pion mais com próton. Se vocês conseguirem essa, pion mais próton. Qual vai ser a combinação? A combinação é do pion, que é um 1, com outro estado, né? Que é o estado meio. E só para não carregar tanto a notação, a gente costuma escrever simplesmente como 1, meio. Tá? Então a pergunta é, esse estado é identificado com quem? Hã? Lembrando, eu só posso ter em total 3 meios e meio. Então, quem é esse estado pion mais com próton? É para todos os resultados possíveis aparecerem em cada uma das linhas? Sim, certamente. Né? Tem que ser combinações lineares dos De estados pion e possíveis de nucleon? spin total, isospin total. Vamos pensar de novo como a gente pensava em termos da adição de momento angular. Né? Para construir todos os estados de um multipleto, o que eu fazia? Eu pegava o estado de maior spin máximo que era possível, de todas as situações. Tá? Quando eu falei de spin meio com spin meio, combinação de spin, esse spin máximo era o quê? Ela soma o que tinha a terceira componente de spin maior para os dois estados, né? Para um elétron e para outro, ou para um elétron e para o próton, no caso do átomo de hidrogênio. Aqui é a mesma coisa, só que você tem que pensar no pion mais e no próton. O pion mais, ele é o estado de maior terceira componente de isospin. Ele é o estado com I3 igual a 1. E o próton também tem o I3 igual a mais meio. Então, isso daqui é o meu estado de maior isospin no multipleto. Tá certo? É a partir dele que eu construo todos eles. Se ele é o estado de maior isospin, então eu só tenho que somar o quê? As terceiras componentes, S e S. E esse estado tem que ser o quê? O estado 3 meios, em total 3 meios, e a terceira componente 3 meios. A partir dele, o que eu faço? Né? Só isso. Abaixamento? Eu usaria os operadores escadas para achar os outros estados. E por aí vai. Não tem muito o que fazer. Bom, se vocês fizerem isso direitinho, eu acho que a partir desse momento vocês já devem saber. Eu vou colocar a tabela aqui quando eu vou escrever. Tem mais uma tabela que é isso aqui. Esse cabe lá em cima.
eu tenho que vir para cá. Então tá aí. Então tá lá. Pi ou mais com próton, estado 1 com estado meio-meio, então estado 3 meios, 3 meios. Pi ou 0 com próton, né? E aí existe, da mesma forma que vocês usam para o momento angular, vocês vão usar a tabela de Clebsch-Gordon. Vocês podem calcular isso à mão, como eu fiz uma vez lá para o triplete e singlete. Vocês podem calcular à mão esses coeficientes, vocês sabem fazer isso agora, usando os operadores de escada de SU2, ou vocês podem ir para a tabela de Clebsch-Gordon e olhar os coeficientes desses estados. É a combinação do estado, o equivalente lá de S igual a 1 e S igual a meio. Tá? Diga, quem é que está falando? O operador de abaixamento do isospin, ele tem a mesma cara do momento angular? Sim, ele só tem a ver com a álgebra do SU2. Não, então aqui tem a equação eu não lembro direito agora, mas tem a equação para o operador de abaixamento. Sim, você tem lá você tinha um L mais ou L menos, né? L mais ou L menos. Você constrói a matriz, né? Constrói a matriz e atua nesses camaradas. Ou, nesse caso, você pode mostrar, né, como a álgebra é a mesma, você sabe o que ele faz com a terceira componente, né, do isospin. O abaixamento diminui de 1 unidade, né, para essa terceira componente. O levantamento aumenta em 1 unidade de H cortado. Tá? E aí, usando esses camaradas, exatamente como no caso do momento angular, não tem que se preocupar, a álgebra é exatamente a mesma. Por isso que eu perdi tempo um pouco com aquela álgebra, senão nem isso eu ia fazer. Tá? Mas, se você tiver preguiça, não sugiro que tenha preguiça enquanto estudante, sugiro que tente fazer essas coisas. Mas se tiver preguiça, você vai lá na tabela de Clebsch-Gordon. Você sabe usar a tabela de Clebsch-Gordon, né? Você olha lá a combinação de spin meio com spin 1 e veja os coeficientes que aparecem. Vocês vão ver são esses coeficientes que estão aqui, nessa tabela. Tá? Todos os fatores que estão aqui vêm na tabela de Clebsch-Gordon. Ou de usar esses operadores, abaixamento e levantamento. Tá? Como vocês já sabem, eu só estou colocando aqui para vocês, para a gente poder entender o que acontece com as sessões de choque. Tá? Por isso que é importante, ninguém te ensina aquilo lá, você vê uma coisa, para que eu vou usar na vida? Talvez você, ir para uma outra área, não use nunca, talvez. Mas quem trabalha com mecânica quântica, física de partículas, isso é importantíssimo. Daqui que você vai tirar informações que você pode testar a sua teoria no experimento. Tá? Porque é a partir daqui que você faz predições. Como a gente vai ver aqui, eu vou mostrar um resultado experimental que sai dessa brincadeira. Eu não vou exigir de vocês que vocês saibam usar os operadores de escada nem nada. Aquilo lá só serviu para eu montar todos os diagramas de peso, toda essa brincadeira que eu fiz com essas combinações, né, de spin, isospin, tudo mais. E para montar isso daqui, vocês podem usar a tabela de Clebsch-Gordon. Clebsch-Gordon. Enfim. Todo mundo sabe usar, né? Talvez quem não sabe, acho que é o Renan, provavelmente. O Renan acho que nunca viu isso. Mas não se preocupe, Renan. Qualquer coisa, se você quiser, eu te falo depois como é que se usa a tabela de Clebsch-Gordon. Tá? Mas na prática, o que você está fazendo é usar aqueles operadores da mesma maneira que eu usei lá atrás. Se quiser, obtenha na mão mesmo, faça essa brincadeira. Tá? Ok. Feito isso, né, eu posso começar a fazer predições. Observe que as reações, vamos lá, reação A e F. Quem é a reação A e F? Essas reações aqui, essa e essa. Essa daqui é o 3 meios, 3 meios, dando 3 meios, 3 meios, que é a mesma coisa. Né? Só que esse é do estado máximo, esse aqui é o estado mínimo. Tá?
Ambos estão associados com o maior estado e o menor estado de isospin 3 meios. Portanto, eu posso escrever o seguinte. Elas são estados puros. De I igual a 3 meios. O que eu quero dizer com estado puro de I igual a 3 meios? Eles não têm nenhuma combinação de isospin 3 meios com isospin meio. É puramente 3 meios ou 3 meios menos 3 meios. Então, puramente I igual a 3 meios. É isso que eu quero dizer. E, portanto, com isso eu posso dizer que a amplitude... Tá branco. A amplitude MA, esse igual aqui, de novo, elas são em termos de proporcionalidade, né? Igual a MF, que eu vou chamar de M, como estão associados a isospin 3 meios, e a outra é 1 meio, eu vou colocar 3 aqui para quem está associado a 3 meios, e quando for 1 meio, eu coloco 1, só para lembrar. No numerador, tem 3. Quando ficar carregando 3 meios, 1 meio, essas coisas. Tá? As demais amplitudes, se você olhar, que envolve π0 próton, π menos próton, π mais neutro, todas elas envolvem uma combinação de 3 meios, 1 meio. Não são estados puros, né, como esses dois. Tá? Então, por exemplo, deixa eu escrever isso para ficar registrado. Misturas. Então, por exemplo, as amplitudes. Né? Vamos pegar a MC. MC, quem era a MC? Π menos próton dando π menos próton. Então, π menos próton, de acordo com essa tabela aqui, 3 meios e meio. Tá? Então, em termos de M3 e M1, eu escreveria assim. Ela é π menos próton é 1 terço. Ops. Aqui. Ela tem esse fator 1 sobre raiz de 3, certo? A amplitude vai ser o quê? Π menos próton com π menos próton, eu vou ter o produto interno entre esses dois estados iniciais, ou seja, deixa eu escrever com cuidado para vocês, já que vocês ainda têm certa... É proporcional, π menos próton, π menos próton. Que no final das contas vai ser o quê? Esse fator com esse fator vai dar 1 terço, o Bra 3 meios meio com Bra com Cat 3 meios meio dá 1. Então isso aqui dá 1 terço. O que eu vou chamar de M3. Tá? E a outra vai ser esse fator aqui, ó. Menos com menos dá mais, raiz de 2 terços, raiz de 2 terços dá 2 terços. E esse Bra com Cat meio com menos meio é simplesmente o M1. Então dá mais 2 terços e M1. Tá? Ok. Tá claro o que eu fiz aqui? Então, o que eu estou dizendo é que a amplitude para esse espalhamento π menos próton, dando π menos próton, ela tem contribuições de spin, de isospin 3 meios e contribuições de isospin meio. Uma está associada à amplitude M3, que é puramente 3 meios, e a outra, M1, que seria puramente meio. Não tem nenhum puramente meio, mas... o
que eu tenho são esses resultados. MJ, quem é a reação J? Pi menos próton dando Pi0 nêutron. Vamos lá. Pi menos próton está onde? Essa daqui, ó. Tá? Então, é a terceira linha. Com Pi0 nêutron, né? É a quinta linha. Então, é a terceira linha com quinta linha. Tá? Então, eu vou ter essa amplitude MJ, tá? Ela vai ser igual. A mesma coisa, o produto interno proporcional a esses produtos internos, ela vai ser proporcional. 3 meios com 3 meios vai me dar vai dar um M3, só que o fator agora é 1 sobre raiz de 3 vezes raiz de 2 sobre 3. E, portanto, raiz de 2 sobre 3. Ups. M3. E para a parte de isospin meio, que é isso daqui, é menos raiz de 2 sobre 3 vezes 1 sobre raiz de 3, que, de novo, né, vai dar um raiz de 2 sobre 3, só que agora com o sinal menos, que é menos com mais. É diferente, né, por exemplo, dessa com essa, que era menos com menos. Aqui é menos com mais. E isso acontece na mecânica quântica. Você tem que lembrar que existem interferências que são construtivas e destrutivas. Está falando de ondas. Então, a mecânica quântica tem isso. As amplitudes, elas interferem umas com as outras, podendo dar uma interferência construtiva ou destrutiva. Nesse caso, sinal menos tenderia a baixar a seção de choque, vamos dizer assim. E isso dá raiz de 2 sobre 3 também. M1. Tá, vocês podem fazer para as outras reações, quantas vocês quiserem. Eu vou pegar só essas que são as que eu vou usar no resultado experimental. Professor, não era para ser 2/3 de 3 menos 2/3 de... Por quê? Calma, acho que eu peguei errado a soma aqui. Olha de novo aí as reações. Pi menos próton dando Pi0 nêutron. Tá? Pi menos próton é pelo outro, né? o fator você está fazendo. Esse é o estado inicial, esse é o estado final. Então, é o Bra disso daqui vezes o Ket disso daqui. Então, o Bra disso daqui para o 3 meios, né, que me dá o M3, ele tem um fator raiz de 2/3 e o Ket aqui, 1 sobre raiz de 3. O raiz de 3 vezes raiz de 3 dá o 3. Mais 1 vezes raiz de 2 dá raiz de 2. Por isso que sobra raiz de 2. E a mesma coisa para o M igual M1, né, que está associado com o isospin meio. Só que tem esse sinal menos, porque tem menos com mais, que é menos. Então, raiz de 2 vezes 1, raiz de 2, raiz de 3 vezes raiz de 3, 3. Tá aqui. Tá? Então, que predição eu faço agora, né, se eu fizer a razão das seções de choque associadas a essas reações? Lembrando que a seção de choque tem a ver com o módulo ao quadrado da amplitude. Tá? Só que aqui a amplitude, ó, e é aí que você tem que tomar cuidado. Aqui a amplitude é pura, é simplesmente M3, mas aqui e aqui não. Aqui e aqui elas envolvem M3 e M1. Então, eu vou ter o seguinte, sigma A por sigma C por sigma J vai ser igual a M3, que tem a ver com sigma ao quadrado, modo, tá para MC1 terço de M3 mais 2 terços de M1 ao quadrado. Deixa eu puxar para cá, porque ficou muito à esquerda. À direita. Que está para MJ, que é raiz de 2 sobre 3 M3, menos
comprimir mais aqui. Menos raiz de 2 sobre 3 M1 ao quadrado. Bom, aí fica difícil fazer qualquer predição, né? Tá? Exceto por uma coisa. O Fermi, né, um dos casos que fez o experimento na década de 50, para essas sessões de choque, ele observou que havia nesses espalhamentos a produção de uma ressonância cujo isospin era 3,5. Então, se você está produzindo numa sessão de, né, essa reação, você calcula a sessão de choque, você está produzindo uma ressonância cujo isospin é conhecido, 3,5, então você sabe quem está dominando aí tem que ser a amplitude associada ao isospin 3,5. A outra tem que ser suprimida de alguma maneira. Ela não deve ser importante. Nessa situação, e isso foi uma observação de Fermi, no ano, acho que era 1951, tinha uma produção da ressonância delta, tá? Cujo isospin é 3,5. Então, isso implica, né, que o M3 tem que ser muito maior que M1. Então, se eu fizer essa aproximação nas sessões de choque acima, eu vou ter o seguinte. Sigma. Mas, veja, isso só vale quando eu produzo essa ressonância. Por quê? Porque eu sei que essa ressonância é isso. Na sessão de choque, acho que eu já falei disso. Eu falei disso em estrutura da matéria, mas acho que muita gente aqui não foi novo. Tem uma sessão de choque, tem energia. Na sessão de choque e energia. Então, sei lá, você tem uma sessão de choque, assim, ela cai, de repente você nota um pico. O que significa esse pico? Esse pico está associado a isso caracteriza uma ressonância na sessão de choque. Exatamente como ressonâncias na mecânica ondulatória. É como se eu tivesse um termo que, em princípio, ele deveria explodir para infinito, mas existe alguma coisa que amortece e faz com que essa explosão não vá para infinito, mas seja algo finito, um pico, né? Nesse caso, na seção de choque. Né? Aqui ele é produzido pelo fato que as partículas intermediárias na reação, tem que lembrar, você está colidindo píon com nucleon, então tem alguma coisa que está mediando a reação para dar de novo um píon nucleon. Esse mediador existe associado a ele o que a gente chama de um propagador. E esse propagador, vou falar aqui, mas vou apagar. Né? O propagador, a gente costuma representar por uma letra, propagador de Fermi, ele é proporcional a 1 sobre o quadrimomento ao quadrado menos a massa da partícula ao quadrado. Tem um fator de amortecimento. Não vou entrar nesses detalhes. Essa é a massa da partícula. Então, perceba, quando o quadrimomento estiver próximo da massa da partícula, ou seja, quando a energia nessa colisão, lembra que o P quadrado aqui está associado com o canal S, né? A soma dos quadrimomentos das duas partículas te dá um quadrimomento total. Se esse quadrimomento total estiver próximo da energia que dá justamente a massa da partícula, o que vai acontecer aqui? Isso vai se aproximar de zero. Isso aqui vai a infinito. Justamente quem amortece aqui é um fator que envolve a largura de decaimento ao quadrado. Tá? Eu não vou colocar aqui, mas só para lembrar. Mas o propagador é isso. E é o propagador que vai provocar esse pico na seção de choque.
Professor, Mais tarde eu vou falar com cuidado dessa questão de seção de choque, então não se preocupe. Aqui eu só estou exemplificando por que aparece um pico e o que significa esse pico. Apareceu um pico na seção de choque, o cidadão já sabe que ele está vendo uma partícula. E a partícula tem massa, que é justamente a energia característica, que é a massa da partícula, que está associada com esse pico. Então, naquele pico, né, no máximo, você sabe qual é a massa da partícula sendo produzida. E essa partícula produzida, no caso do Fermi, é do delta, que tem isospin 3,5. Então, eu sei que dominando é o isospin 3,5. Então, eu posso fazer essa aproximação que está aqui. E quando eu faço isso, só um instante, McLean, né? Quando eu faço isso, sigma A sobre sigma C, sigma J, que é essa razão, então se eu considerar que M3 é muito maior do que M1 nessas duas situações, então eu vou ter o seguinte. Eu vou ter M3 quadrado, tá, para 1 sobre 9, M3 quadrado, que está para 2 sobre 9, M3 quadrado. Só olhando aqui, né? Só sobra esse. Então a razão é essa. Eu divido tudo pelo módulo de M3 quadrado, multiplica tudo por 9, então eu tenho sigma A sobre sigma C sobre sigma J. Essa razão vai dar 9 para 1 para 2. Tá? Essa é uma predição. Aí o cara vai lá no experimento, já te devolvo a palavra, McLean. Vai lá no experimento. E tenta ver, então, quanto que dá a razão, que é a seguinte. A razão que, na verdade, eles conseguem fazer experimentalmente é sigma total, seção de choque total. De pion mais com próton sobre seção de choque total, pion menos com próton. Tá? Sendo que o pion mais, essa seção de choque de cima, tem a ver com A, e a de baixo é, na verdade, o C mais J. Tá? C mais J, se vocês lembrarem, quem é C mais J? C é pion menos próton, J é pion menos próton. São as duas reações que têm pion menos próton. Isso eu consigo observar no experimento. Seção de choque pion mais próton e seção de choque pion menos próton. Uma é a seção de choque associada ao A e a outra é pion menos próton C e J. Tá? Como eu tenho tudo isso calculado aqui, MA, MC, MJ, eu consigo fazer essa predição dessa seção de choque total uma sobre a outra. Como a gente está observando nos nossos resultados, quem é o A? O A daria um fator 9 vezes alguma coisa que não importa. Veja, isso aqui é só proporcionalidade. Estou pegando seção de choque, é proporcional a alguma coisa. E o C mais J, nesse caso é 1 mais 2, que é 3. Então isso aqui tem que dar. Eu tenho que ir lá e observar algo em torno de 3 no experimento, se eu fizer essa razão. Tá? Concluindo, aqui está o resultado experimental. Olha que beleza. Essa curva cheia é a seção de choque pion mais com próton. Essa curva tracejada é pion menos com próton. E nessa ressonância, que é o delta, tá, que tem massa... Qual é a massa do delta mesmo? Na ordem de 1.232 MeVs. Deixa eu colocar aqui. (1.232 MeV, bilhões de eletronvolts. Se vocês olharem, essa aqui é a partícula com massa 1.232 MeV, está nesse pico. Então, nesse pico, eu tenho uma ressonância tanto na reação pion mais próton, quanto na pion menos próton, que é essa tracejada.
E quando eu faço essa razão entre a seção de choque nesse ponto, né, ou seja, essa daqui com relação a essa daqui, tá vendo? Isso aqui é aproximadamente quanto? Esse valor aí. Então, 190. Se você for precisamente lá no valor experimental, o valor do pico aqui é da ordem de 196. As unidades estão em millibar. Bar é a unidade de área. Né? Acho que é 10 a menos 24 centímetros quadrados. E esse outro valor dessa seção de choque, né, aqui está entre 60 e 70, que na verdade, seção de choque da ordem de 68 millibars. Se você fizer essa razão, né, essa razão sigma total pion mais próton com pion menos próton, você vai obter da ordem 2,9, com esses valores que estão aqui. Isso sobre isso. Olha só a predição. Tá? Eu estou colocando isso aqui aproximadamente. É claro que se você usar barras de erro e tudo, é uma concordância fantástica. Ou seja, uma predição, né, baseada no isospin forte. Isso aqui foi uma predição baseada no isospin forte e que está em perfeito acordo com o experimento. Diga lá, MacLean, me chama de Michel. Igualzinho. A minha dúvida é, eu me perdi um pouco no início, que você estava falando do propagador, eu não entendi direito como é que ele funcionava. Tá, vou falar de novo aqui. Então, você tem uma reação, pegue duas partículas quaisquer aqui, vai. Pá. Tá? Aí você troca alguma coisa e produz outras partículas. Aqui são os estados iniciais, né? Esses são estados iniciais, aqui são estados finais. O equivalente dos nossos pions, prótons, pions e nêutrons. Tá? O estado intermediário é uma partícula virtual. Só que, quando a energia da reação chega, né, essa energia tem um valor que é próximo da massa da partícula intermediária, da massa da partícula quando ela é real. Então, na verdade, você está produzindo essa partícula real. Se você tem Como assim? Por quê? Você tem aqui P1 e P2, são os quadrimomentos, P2. Né? Se P1 mais P2 ao quadrado é aproximadamente a massa da partícula intermediária, que eu vou chamar de MI. Então, suponho que isso aqui é a partícula I, intermediária, ao quadrado. Então, quer dizer, o quadrimomento dessa partícula intermediária é igual à sua massa ao quadrado. Concorda que P1 mais P2 é o quadrimomento da partícula intermediária, isso aqui é P1 mais P2. Ok. Quando o quadrimomento ao quadrado da partícula é igual à sua massa ao quadrado, a partícula é real. Lembra do que eu falei para vocês lá atrás? Partículas virtuais, partículas reais. Ela é virtual até o momento em que a energia total disponível na reação permite produzi-la, né, com o shell, que a gente chama, na camada de massa. Se for superior à massa ao quadrado, também vai acontecer isso? Não, se for superior, aí isso começa a decair. Né? A energia está aumentando aqui, o que acontece? A seção de choque vai decaindo. Até que você encontra outra ressonância aqui, outra ressonância, depois outra ressonância, que é uma interferência, outra ressonância. Tá? Essas ressonâncias, cada uma delas corresponde a uma partícula sendo produzida. Agora o propagador, não queria falar disso, mas eu só falei para vocês entenderem por que aparece o pico. O propagador, quando eu escrevo essa partícula intermediária aqui, existe uma regra de Feynman que diz, escreva um valor para o vértice. Tá? Eu tenho o vértice, no caso da QED, por exemplo, era E vezes um fator que era uma matriz gama lá de dia. Aí eu tenho uma partícula intermediária, escreva um propagador para essa partícula que conecta esse ponto com esse ponto. Vou chegar aqui, escreva um vértice. Isso tudo eu vou escrevendo e eu escrevo a minha amplitude para esse processo baseado nessas regras de Feynman. Então, na regra de Feynman existe essa coisa chamada propagador, que tem a ver com a partícula intermediária. E o propagador, que a gente chamou de ΔF, ele é proporcional a 1 sobre o quadrimomento da partícula menos a massa da partícula ao quadrado. Tá? Então, é óbvio que quando esse quadrimomento da partícula for,
né? O quadro em momento ao quadrado for igual à massa ao quadrado, ou próximo da massa ao quadrado, você vai ter um pico. Mas o que eu estou preocupado, se vocês entenderem, é que essa brincadeira com isospin, né? Escrever os multipletos de isospin, os produtos das representações, te dão coeficientes precisos, né, de acordo com a tabela de Clebsch-Gordon, ou com os operadores de escada, permitem fazer predições como essas. Tá? E aí, uma informação extra de que nesse pico, né, a partícula que está sendo produzida tem isospin 3 meios, aí eu posso dizer que, então nessa minha razão, eu posso desprezar a amplitude associada ao spin meio. Spin não, isospin. Então só quem domina aqui é o M3. E aí eu consigo fazer essa predição aqui. Tá? Só apareceu o M3, como tudo tem M3, divide tudo por módulo de M3 ao quadrado, multiplica por 9. A razão vai ser 9 para 1 para 2. Sabendo essa razão e sabendo que a seção de choque pion, próton, positivo, pion positivo com próton, sobre pion negativo próton, né, envolve essas duas reações, três reações, né? A sobre C mais J, eu faço A é 9, C mais J é 1, mais 2 que é 3. Eu tenho que ter 3. O bonito disso é que as pessoas são inteligentes o suficiente para saber, eu não preciso saber tudo, eu preciso saber os detalhes de muita coisa aqui, eu só preciso brincar com razões de seção de choque. Isso é suficiente para fazer predições. É claro que a gente está falando de hadrons, é bem mais complicado, né? A física hadrônica, por isso que esse tipo de raciocínio ajuda muito. Se a gente estivesse falando de leptons não tem os problemas da QCD, né, que é confinamento, interações fortes que hadronizam num jato, que é uma sujeira infernal nos meus detectores. Leptons são coisas bastante limpas. Chega elétron, sai muon ou neutrino, eu identifico tudo com muito mais facilidade. E aí eu tenho uma teoria para descrever isso que me dá tudo exatamente. No caso de hadrons, a gente tem que fazer esse tipo de abordagem, né? Porque essas seções de choque, de fato, elas envolvem, na verdade, interações entre quarks lá, que são interações fortes, baixas energias, que a gente não consegue fazer cálculos perturbativos. Mas isso daqui mostra que, se você for inteligente o suficiente, esperto o suficiente, você consegue fazer predições, mesmo desconhecendo os detalhes das interações fundamentais que estão por trás. Tá? Bom, só para terminar essa brincadeira de isospin, acho que eu já falei tudo, mas nunca é demais repetir. É uma simetria boa para o SU2, porque próton e nêutron têm uma massa muito próxima um do outro. É uma simetria razoável, né? Quando você considera os outros hadrons, né? Por exemplo, sigma mais, sigma menos, lambda, os cascatas, porque formam um supermultipleto que é um octeto. As massas são próximas, mas já existem algumas diferenças, mas ainda assim são massas próximas. E nesses supermultipletos, como são supermultipletos de SU3, as figuras são aqueles octetos, por exemplo, de hadrons. Existem os subgrupos de SU3, que são SU2, que vão me dar os multipletos de SU2, que são justamente os multipletos de isospin que a gente estudou aqui. Tá? E, novamente, isso deu origem a modelos, né? O modelo óptico de Gell-Mann. Faltava um tripleto envolvendo hadrons, e aí ele sugere a existência de quarks, para tentar explicar, a partir de representações fundamentais, como aparecem essas representações, octetos, decupletos e assim por diante. Foi muito bem sucedido, ele achava que era só um artifício matemático, mas depois os quarks se mostraram reais. E, embora a gente saiba hoje que tem 6 quarks, eu poderia pensar numa simetria, né, de isospin para os quarks, mas isso é relativamente bom até o quark estranho. Né? O quark estranho já é uma quebra boa dessa simetria de SU2. Mas a partir do quark estranho, quark charmoso, as massas são tão grandes que, de fato, não existem essas simetrias. O que não invalida você
classificar em termos de multipletos maiores, de SU4, SU5 e SU6, mas tendo em mente que já não são simetrias boas. Tá? As massas não são próximas, então como que você vai dizer que são multipletos degenerados em massa? Não são, nem aproximadamente. Então ela é boa até no máximo quark S, ou seja, a simetria SU3 de sabor, que a gente discutiu ali atrás, envolvendo os quarks up, down e S. Em termos, então, dessas simetrias contínuas e hadrons, eu acho que a gente para por aqui. Tem que lembrar uma outra coisa, né? Quando eu falo de massa dos quarks, ninguém perguntou, acho que ou ninguém teve curiosidade, ou está todo mundo disperso. Mas, primeiro, eu não tenho como medir massa de quark diretamente. É muito difícil, né, obter as massas dos quarks, principalmente os mais leves, os quarks up-down. Mas quando você faz vários cálculos usando as teorias fundamentais, né, do modelo padrão, os quarks, leptons, as interações fortes, fracas, você consegue inferir que as massas desses quarks estão do up-down na ordem de poucos MeVs. E existe gente que faz cálculos dessas massas de variadas maneiras. Mas a gente sabe que, por exemplo, o próton é quark up, up, down. Né? A soma dessas massas não é nem de longe a massa de um próton, nem do nêutron. Então, muito da massa do próton e do nêutron não é explicado só pela massa dos quarks. Não é a soma das massas, e, na verdade, é muito maior do que essas massas. Né? Um GeV é muito maior que poucos MeVs, quase 1000 vezes maior. Então, existiria como se fosse uma massa efetiva para esses quarks, que é da ordem de 330 MeVs. Só que essa massa efetiva tem que vir de algum lugar. Vem das interações. Não é fácil mostrar isso de novo, porque se trata de interações fortes. Eu trabalhei com isso no meu doutorado, né, que era justamente a chamada quebra dinâmica de simetria. Dinâmica porque vem das interações. As próprias interações quebrariam essa simetria, você pode imaginar, de isospin, e dando uma massa, na verdade a simetria quiral, que ainda é outra coisa, dando uma massa para esses quarks, que é chamada dinâmica. Então, a própria interação forte geraria massa para esses camaradas, a interação dentro dos nucleons, né, que seria uma massa que chegaria a esses 300 e poucos MeVs, que somadas dão as massas dos prótons e dos nêutrons, por exemplo. Tá? Já os quarks mais pesados é mais fácil, porque eles interagem nos aceleradores, você consegue fazer vários experimentos envolvendo esses quarks e você tira informações precisas sobre essas massas. Tá? Além de experimentos de oscilação, de mesons, né? Tem várias frentes para descobrir essas massas que a gente chama de massa de corrente. Né? São as massas que aparecem na Lagrangiana. Então, as massas dos quarks que aparecem na Lagrangiana não são 1/3 da massa dos hadrons que eles constituem. Tá? Só para ter isso em mente, já que ninguém perguntou. Tá? Mais alguma coisa? Bom, tem uma comparação que o Griffiths faz que eu acho até legal. Né? A massa do quark depende de onde ele está. Se ele está num bárion, ela tende a ser maior. Se está num meson, tende a ser menor. É como comparar, por exemplo, uma colher, né, e usar essa colher para mexer o mel ou para mexer água. A resistência que ela encontra para mexer o mel é muito maior. São meios diferentes. Enquanto a água é muito mais fácil mexer uma colher. Né? E a colher é a mesma. A massa, vamos dizer, de corrente dela é a mesma. O que muda é a sua massa efetiva, sua inércia efetiva. É bem bacana isso. Agora, essa massa de corrente dos quarks, só no modelo padrão das interações eletrofracas, né, que a gente estuda. Tem a ver, inclusive, com o mecanismo de Higgs, que eu não vou falar aqui.
não por enquanto. Se der tempo, eu falo no final. Se não der tempo, eu vou sugerir um vídeo que eu fiz para uma escola, um mini curso, e aí eu passo esses vídeos para vocês, lá tem um apanhado geral de tudo isso. Dúvidas? Que até o momento não. Esses pais que estão meio dopados. Eu gostaria de ser inteligível, eu gostaria que vocês estivessem entendendo. Realmente. Se não tiver, tem que perguntar. Bom, tem exercícios no Griffiths a respeito dessa parte de Zospin. Sugiro que vocês tentem fazer alguns deles, porque isso ajuda, né, a solidificar esses conhecimentos. Se ninguém tem mais nada, são 17h42. Eu acho que hoje eu vou terminar essa aula mais cedo, que eu estou ficando sem voz. E na aula que vem, a gente vai falar das simetrias discretas das partículas elementares. Tá? Simetrias discretas têm a ver com paridade, conjugação de carga, inversão temporal e o teorema CPT. Então a gente vai entender, principalmente a questão da paridade. Existe uma história bacana, né? Que a paridade, ninguém imaginava que a paridade seria violada. Então, até década de 50, meados da década de 50, quando finalmente Li e Yang propõe que podia ser que as interações fracas violassem a paridade. Aí existe um experimento que realmente mostra isso, eu vou explicar tudo direitinho. E a paridade é um outro número quântico importante para entender determinadas reações, é fundamental. E entender por que a paridade é violada nas interações fracas ajudaram muito na construção do modelo padrão das interações eletrofracas. Tá? Então, é fundamental que vocês entendam essas simetrias discretas, a começar da paridade. Então, é isso que a gente vai ver a seguir. Se alguém tiver mais alguma dúvida, esse é o momento. Até segunda, então. Então, vejo vocês na segunda. Comentar de boa, professor. Na segunda. Certo.